Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade eu vou falar sobre o nome impronunciável de Deus. Sabemos, de acordo com os judeus, que o nome de Deus ele é impronunciável. Inclusive há muitos vídeos que se propõem a declarar qual é a pronúncia real do tetagrama, Yud Hei Vav Hei. Então nós vamos trabalhar esse tema. Nós vamos ver, falar alguma coisa sobre o nome de Deus. Outra coisa, ainda de acordo com essa teoria do nome impronunciável de Deus, nós vamos trabalhar essa questão. O nome impronunciável de Deus, ele era pronunciado apenas pelos judeus? Será que apenas os judeus conheciam o nome de Deus? Pronunciavam o nome de Deus? Yud Hei Vav Hei? Nós vamos trabalhar essa questão. E eu chamo para a nossa discussão a leitura que está em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz: Falou mais Deus a Moisés e lhes disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, que no hebraico nós temos aqui o tetagrama para o Senhor, que é Yud Hei Vav Hei, continua: não lhes fui conhecido. Somente esta leitura. Então atente bem, Deus, o Yud Hei Vav Hei, o Senhor, ele está dizendo para Moisés o seguinte: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, Yud Hei Vav Hei, não lhes fui conhecido. E aí aqui é onde entra uma pergunta. O que Deus está dizendo para Moisés? Será que Deus está dizendo para Moisés que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó não conheciam a Deus pelo tetagrama? Será que é isso que Deus está falando para Moshe, que Abraão, Isaque e Jacó, os antigos patriarcas, eles não conheciam o verdadeiro nome de Deus? Então, essa questão nós vamos trabalhar e vamos ver aqui nas páginas da Bíblia Sagrada se o nome de Deus era ou não era conhecido dos antigos. Porque, repito, o que diz a leitura? Falou mais Deus a Moisés e lhes disse: Eu sou o Senhor. Então, Senhor aqui no hebraico nós lemos Yud Hei Vav Hei, tetagrama. Prossegue: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Será que não? Será que Abraão, Isaque, Jacó e outros patriarcas não invocavam o nome do Senhor? Então vamos lá. Vamos começar aqui por onde? Por Gênesis 4, 26. Olha o que aqui nos diz a palavra. Gênesis 4, 26. Leiamos aqui a palavra do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Queridos, no hebraico, o termo Senhor, ele é grafado com, eu já falei, com 4 letras, que chamamos de tetagrama. Lá está escrito assim, Yud Hei Vav Hei. E é interessante que esse termo Senhor, que Deus diz para Abraão que não lhes fui conhecido dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, apareci como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido, ou não lhes fui revelado. Mas é interessante que a expressão Senhor, o tetagrama, ele aparece aqui em Gênesis
4:26. Eu quero até mostrar para os senhores, eu estou aqui com a Bíblia hebraica em mãos. Eu vou aqui mostrar para os senhores. Olha. Estou aqui com a Bíblia hebraica em mãos e é muito fácil de a gente constatar que o nome de Deus, ele já era conhecido mesmo nos dias de Adão. Olha, eu vou repetir a leitura. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o autor de Gênesis, que é o mesmo de Êxodo, acreditamos, ele aqui está dizendo claramente que com Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. E o nome aqui é grafado com um tetagrama, Yud Rei Vav Rei, o mesmo que aparece em Êxodo 6:3. Ok, queridos? Mas continuemos aqui a leitura. Agora, lá diz o seguinte, olha o que Êxodo, vou ler mais uma vez para os senhores, mas é questão de ler mais uma vez, só para lembrar. Êxodo capítulo 6, mais uma vez, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. E aqui eu continuo a pergunta, será que Abraão, Isaque e Jacó não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, pelo nome Yud Rei Vav Rei? Será que eles não conheciam? Então vamos ler aqui em Gênesis 12:8. Gênesis 12, versículo 8. Olha o que nos diz aqui. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Então, como fica a declaração de Êxodo ao ser comparado com Gênesis 12, 8 e 9? Como fica? Porque lá em Êxodo diz que eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Só que aqui, em Gênesis, está claro que Abraão invocou o nome do Senhor, edificou um altar ao Senhor, e a expressão Senhor aqui é a mesma que aparece em Gênesis, ou em Êxodo, capítulo 6, verso 3, que nós temos aqui Yud Rei Vav Rei. O tetagrama. Então, como é que nós vamos compreender a declaração de Êxodo 6:3 com o que lemos aqui? Porque eu vou repetir. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, foi Abraão, não é isso? Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Quem edificou? Abraão. E invocou o nome do Senhor. Então a gente vê aqui que Abraão não só edificou um altar ao Senhor, mas o texto diz que ele invocou o nome do Senhor. Então essa é a questão. Como nós vamos conciliar essas declarações? Êxodo diz que Abraão, Isaque e Jacó não conheceram a Deus pelo termo Senhor. Lá em Êxodo diz, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Só que aqui está dizendo que Abraão edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome, ou o nome do Senhor. Ok, queridos? Então aqui fica provado que Abraão, ele conhecia o nome do Senhor. Ele conhecia o nome do Senhor. Então prossigamos aqui, queridos. Abraão diz mais uma vez Senhor em Gênesis. Você pode ver que Gênesis 15, 2 e 8. Olha o que nós podemos ler sobre Abraão com relação ao nome. Respondeu Abraão, Senhor
Deus. No hebraico, nós temos Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim. Ok, queridos? Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim. Ou melhor, no hebraico nós temos, eu vou ler aqui direito, Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei. No hebraico, repito, nós temos Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei. Então, aportuguesando, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então você vê mais uma vez aqui, Abraão, ele se dirigindo a Deus e o chama pelo nome, Adonai Yud-Hei Vav-Hei. Adonai Yud-Hei Vav-Hei. Algumas traduções trazem, ou nós poderíamos muito bem dizer assim, ó, Adonai, Yahvé. Nós poderíamos traduzir muito bem assim, respondeu Abraão, Adonai Yahvé, que me haverás de dar? Ok, queridos? O importante aqui é que o nome de Deus, o tetagrama, ele era pronunciado pelos patriarcas. Ele era. Nós vemos aqui Abraão. Versículo 8. Olha o que diz ainda aqui. Eu não vou nem ler. Basta eu citar aqui para você que em Gênesis 15, 8, Abraão mais uma vez cita o nome de Deus. Aí aqui nós vamos ver não só Abraão, mas olha o que se diz sobre Sara. Sara, aqui, Gênesis 16, versículo 2. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor, olha que ela dizendo, eis que o Senhor, no hebraico é Yud-Hei Vav-Hei, como que ela dissesse, eis que Yahvé me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Vou fazer mais uma leitura aqui. Então você vê que Sara, ou Sarai, ela também conhecia o nome do Senhor. Versículo 13. Então ela, Sara, ou Sarai, invocou o nome do Senhor. Mais uma vez aqui o termo Senhor no hebraico é Yud-Hei Vav-Hei, que traduzido de acordo com algumas versões é Yahvé. Ok, queridos? Eu apenas aproveito aqui para falar o seguinte, a pronúncia correta do nome de Deus ela é questionada. Alguns traduzem ou alguns acham que o tetagrama deve ser lido como Yahvé, outros dizem que devemos ler como Iau, outros dizem que devemos ler como Yeová, ok? E sobre a pronúncia correta do nome de Deus, há muitas celeumas, você vê aí no YouTube, muitos querendo ser detentores da pronúncia correta do nome de Deus. Então muitos brigam e dizem, não, o tetagrama tem que ser traduzido, tem que ser pronunciado como Yeová. Outros dizem, não, tem que ser pronunciado como Iau. Outros dizem, não, tem que ser pronunciado como Yahvé. E assim vai por diante, meus irmãos. Mas vamos continuar o seguinte, o que nós estamos propondo aqui? O nome de Deus, de acordo com Êxodo 6.3, o tetagrama ele não era conhecido dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós estamos lendo que não só Abraão, como a sua mulher Sara, ela conhecia o nome de Deus e pronunciava. Vamos aqui continuar. Aqui. O próprio Eliezer, o servo de Abraão, ele também pronunciou. Veja Gênesis 24, 2. Vamos ver o que Eliezer diz. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa. 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Então você vê que Abraão aqui, ele pronuncia o nome do Senhor na frente do seu servo. Agora veja aqui no versículo 27. O que nós vamos encontrar? Aqui é Eliezer dizendo, e disse, bendito seja o Senhor Deus, bendito seja o Senhor, ó aqui é Eliezer pronunciando o nome de Deus, bendito seja o Senhor, nós temos aqui o tetagrama no hebraico, Yud-Hei Vav-Hei, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade, meu Senhor. Quanto a mim,
estando no caminho, o Senhor, mais uma vez, Eliezer, aqui pronuncia o nome, o tetragrama, me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Então, meus irmãos, a gente vê que o nome de Deus, ele era conhecido dos patriarcas, ele era pronunciado. Ele era sim pronunciado. Gênesis, ainda versículo 35, o que diz? O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. Aqui é Eliezer falando. Eliezer está dizendo, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. Ele está se referindo agora a Abraão. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata, e ouro, e servos, e camelos e jumentos. Aí nós temos o versículo 40 e o versículo 48, mais uma vez Eliezer. Ele pronuncia o nome de Deus. Agora vamos aqui ver, meu irmão, Labão. Labão, olha o que se fala sobre como é que Labão fala. Labão, ele era parente de Abraão, ele era da família de Abraão. Então veja só o que ele diz. Gênesis 24 e versículo 50. Ouçamos. Então responderam Labão e Betuel, aos dois, responderam Labão e Betuel. Isto procede do Senhor. No hebraico nós temos o tetragrama de Yud, Rei, Vav, Rei. Então você vê que o nome de Deus ele era conhecido não somente de Abraão, Isaac e Jacó, mas da mulher de Abraão e até de Labão e de Betuel. Isto procede pelo Senhor. Nada temos a dizer fora de sua verdade. Eis aqui Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, o termo Senhor aqui, mais uma vez, nós temos aqui o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. Então, como nós podemos conciliar a declaração de Êxodo 6,3, que diz, aparecia a Abraão, a Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi conhecido. E como nós vamos conciliar isso se aqui nós vemos que Deus era conhecido pelo seu nome, Senhor, ele era conhecido. Mas prossigamos. Labão, Isaac também, ele invocou o nome do Senhor. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 26 e versículo 24. O que nós lemos? Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Ok? E disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Aqui Deus está falando com Isaac. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, olha aqui, Isaac levantou um altar e o que diz? E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, como é que nós vamos conciliar a declaração de Êxodo 6,3 com o que estamos lendo? Que lá em Êxodo, repito, eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, Elohim El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, o tetragrama Yud Rei Vav Rei, não lhes foi conhecido. E como é que aqui nós estamos lendo que Abraão, Isaac, Jacó e outros conheciam a Deus pelo nome? Como é que nós vamos conciliar isso? Vamos continuar. Abimeleque, ora, a questão é o seguinte, que não só os patriarcas, não só a linhagem santa pronunciava o verdadeiro nome de Deus, mas aqui nós vemos também um rei, Abimeleque, pronuncia o nome. Vamos ver aqui, Gênesis 26, 28, 30. Vamos lá. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor... Ora, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Prossigamos, jura que não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada,
juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o rei Abimeleque, ele fazendo vamos dizer, uma aliança com Isaac. E o que é que nós temos aqui? Isaac faz aliança com Abimeleque, mas o interessante é que Abimeleque ele pronuncia o nome do Senhor. Olha o que ele diz. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor, que nós temos o tetragrama, Yud-Hei Vav-Hei, é contigo. Então você vê que não só os patriarcas, mas até mesmo um rei, que não era da linhagem santa, Abimeleque, ele pronuncia o nome do Senhor. Então precisamos aqui fazer essa observação. Desde quando o nome do Senhor passou a ser pronunciado apenas pelo povo de Deus? Porque aqui nas páginas do Gênesis, a gente vê que não somente o povo santo, mas até ímpios, até pessoas que tinham contato com o povo de Deus, eles pronunciavam o nome do Senhor. O maior exemplo aqui é o rei Abimeleque fazendo aliança com Isaac, ou vice-versa, Isaac fazendo aliança com Abimeleque, e Abimeleque ele pronuncia o nome de Deus. Prossigamos. Jacó pronuncia o nome. Veja que em Êxodo mais uma vez diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não lhes fui conhecido. Mas será que Jacó não conhecia o nome de Deus? Será que Jacó desconhecia o tetragrama Yud-Hei Vav-Hei? Será que Jacó nunca pronunciou o nome de Deus? Será? Gênesis 28. Vamos lá, queridos. Gênesis capítulo 28 e versículo 21. O que diz? De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Olha aqui Jacó dizendo: então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui você vê que Jacó, ele conhecia o nome do Senhor. Jacó, ele conhecia. A Bíblia aqui está mostrando, queridos. Os oficiais de Faraó, agora pasmem. O que os oficiais de Faraó, e eles eram ímpios. Vamos ver se o nome de Deus era ou não era pronunciado até por ímpios. Êxodo 10, 7. Êxodo capítulo 10 e versículo 7. Eu apenas estou mostrando para você que, de acordo com o livro de Gênesis e até Êxodo, não só o povo de Deus eles conheciam a pronúncia do nome de Deus. Não só o povo de Deus eles pronunciavam o tetragrama, mas até pessoas que não faziam parte do povo de Deus, eles pronunciavam o nome de Deus. Êxodo 10, 7. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Então os oficiais de Faraó lhes disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Aqui os oficiais de Faraó dizem: deixa ir, para que sirva ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então você vê aqui, meus irmãos, que até ímpios, eles pronunciavam o nome do Senhor. Agora é o seguinte: como é que nós vamos, repito, conciliar isso que nós lemos aqui em Êxodo 6, 2 e 3. Então, falou mais Deus a Moisés e lhes disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aqui, meus irmãos, de acordo com alguns exegetas, eles dizem que a leitura deve ser essa aqui, ó. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Se essa leitura está correta, e parece que está, então a leitura ela não está dizendo que Deus não foi conhecido dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó como Senhor. A leitura, de acordo com essa
nova leitura que diz: apareceu Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, de acordo com essa leitura, não está se dizendo que o nome do Senhor era desconhecido dos patriarcas. O que está se dizendo é que o Deus, pelo seu nome, ele não era totalmente conhecido dos patriarcas. E tem que ser este o sentido. Tem que ser este o sentido. Ok, queridos? Se alguém tiver uma explicação melhor, poderá fazer um vídeo ou digitar, explicar-me, mas me parece que essa forma de traduzir o texto, ela explica muito bem. Quando se diz: aparecia Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui claramente conhecido ou completamente conhecido. Ora, quando se diz não lhes foi completamente conhecido, não está se dizendo que os patriarcas não conheciam a Deus pelo nome. Apenas está dizendo que eles não conheciam totalmente a Deus pelo nome Yahvé. E o contexto parece que ele vai favorecer esse tipo de interpretação. Porque veja que Deus, a partir deste momento, ele vai ser realmente revelado pelo seu nome, o Senhor, por meio de quê? De milagres, de prodígios. Então, meus irmãos, daqui nós precisamos também entender que a verdadeira pronúncia do nome de Deus, a verdadeira pronúncia do tetragrama, não está na letra, e sim nas ações. Como é que conseguimos entender perfeitamente a verdadeira pronúncia do nome de Deus? É pelas suas ações. A forma como Deus trabalhou nos dias de Moisés, ela foi totalmente desconhecida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Jamais antes de Moisés, pelo menos a Bíblia não registra isso, jamais antes de Moisés, Deus havia aberto o Mar Vermelho. Jamais antes de Moisés, Deus havia lançado 10 pragas sobre qualquer nação. Jamais antes de Moisés, aquilo que nós lemos que aconteceu no Egito tinha acontecido nos dias dos patriarcas. E nós precisamos só entender que a verdadeira pronúncia do nome de Deus, o tetragrama, ele está associado aqui a ações. Ok, queridos? Pronunciar corretamente ou entender corretamente como se pronuncia o nome de Deus está ligado às ações de Deus. Com isso, nós precisamos entender que a verdadeira pronúncia do nome de Deus, ela não pode ser entendida apenas no sentido de grafia, de pronúncia, mas conhecer o nome de Deus envolve ter experiências com Deus. Conhecer a verdadeira pronúncia do nome de Deus está atrelado, está aligado a conhecer a Deus pelas suas ações. Quanto mais Deus se revela aos homens por meio de ações, mais o seu nome é pronunciado. Quanto mais uma pessoa, quanto mais uma nação, quanto mais um povo se depara com as ações divinas, quanto mais Deus age no meio do povo, quanto mais Deus age para com um indivíduo, mais aquela pessoa ele tem compreensão da verdadeira pronúncia do nome de Deus. Então me parece que o verdadeiro sentido de Êxodo 6:3 é exatamente esse aqui. Aparecia Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Com isso, nós podemos entender que conhecer o nome de Deus, conhecer a verdadeira pronúncia do nome de Deus, é progressivo. Ou seja, não basta apenas uma pessoa conhecer a pronúncia correta do nome de Deus. Isso não é conhecer o nome de Deus. Conhecer o nome de Deus é ver as ações de Deus, é ver Deus agir, é ver Deus por meio
das suas ações, dos seus milagres, dos seus prodígios. É por isso, e talvez foi por isso que Deus chegou para Moisés e diz: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Ou outras versões, não lhes fui perfeitamente conhecido. Porque você vê que no Êxodo, Deus, ou o tetagrama, e o Yud-Heh-Vav-Heh, o Senhor, ele está associado às ações de Deus. Então, quanto mais Deus age, mais o seu nome é revelado. E aqui eu aproveito para dizer para aqueles que fazem vídeos e que brigam pela verdadeira pronúncia do nome de Deus, aqueles que fazem vídeos e dizem: não, o tetagrama tem que ser traduzido como Iau. Veja o nome do ministro de Israel, Netanyahu. Eles apelam até para isso. Outros dizem: não, a verdadeira pronúncia do tetagrama é Yahvé. Outros dizem: não, é Yeová. Meus irmãos, a meu ver é perca de tempo ficar brigando por letra. Porque a verdadeira pronúncia do nome de Deus está na experiência do dia a dia. A verdadeira pronúncia do nome de Deus está em conhecer a Deus pelas suas ações. E você quer saber como é que se conhece a verdadeira pronúncia do nome de Deus? Você quer saber? Pois Jesus é a verdadeira pronúncia do nome de Deus. Os homens só podem conhecer a verdadeira pronúncia do nome de Deus quando aceitam a Jesus. Como é, professor? Sim. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma parte que o próprio Jesus diz que veio revelar o nome de Deus. Talvez eu agora não encontre, senhores, mas lá em João, Jesus, ele diz: eu vim revelar o nome do Senhor e o tornar conhecido. E aqui eu pergunto para os senhores: durante o ministério de Jesus, onde é que nós achamos Jesus em discussão com os fariseus e até ensinando os discípulos? Onde é que nós vemos Jesus brigando e dizendo: olha, vocês têm que pronunciar o tetagrama, é assim, é Iau. Vocês estão pronunciando errado, chamando de Yahvé ou Jeová. Não, o verdadeiro nome de Deus é esse. Jesus nunca perdeu tempo com isso, porque Jesus não se preocupava com a letra. São os fariseus que se preocupam, são os judeus que se preocupam com a letra. Jesus se preocupava com o espírito, com a alma. Para Jesus, a verdadeira pronúncia do nome, revelar o nome do Senhor, estava em conhecer ao Filho. Olha o que Jesus falou: ninguém conhece o Pai senão